Oi, eu sou a Stephanie e essa pulseira faz muito barulho. Eu vim gravar com a Jana, tô muito feliz, obrigada, Jana. Eu te agradeço, maravilhosa. Essa mulher maravilhosa, já falei dela num vídeo. Jana tem um canal, se você não conhece, você, por favor. Jana, você é uma pessoa que tem doutorado. Doutorado. Eu sou uma pessoa que tem doutorado. Inteligente. Eu não sei o que foi que eu fiz. E aí, a Jana, no canal dela, ela faz algumas análises de discursos. Não sei pra onde eu olho, se eu olho pra cá. Olha pra aqui. O meu desejo é ficar olhando pra telinha. Eu sou pobre, gente, eu não tenho a câmera que ela tem. Você acha que a internet, ela deixou essa coisa do discurso de ódio muito travestido numa fala de liberdade de expressão na internet? Nossa, menina, que pergunta. Você tá demais. Meu Deus. Tá demais. Então, Eu acho que a internet trouxe para as pessoas a possibilidade de falarem anonimamente o que quiserem. E aí isso faz com que as pessoas sintam que elas possam falar qualquer coisa. Quando as pessoas não estão anônimas, ainda assim a pessoa tem a sensação de uma segurança maior por estarem na frente de um computador e não de uma pessoa, efetivamente. Ao mesmo tempo, a gente não pode desconsiderar a história. Quando não tinha internet, existia discurso de ódio, evidentemente, né? Mas eu acho que isso aparece de maneira com mais força, com mais recorrência, quando a gente tem a possibilidade de falar aquilo, inclusive copiar e colar 50 vezes a mesma coisa. Então, por exemplo, nosso queridíssimo Bolsonaro, tem lá os bolsomitos, sei lá o que, as pessoas que acompanham o Bolsonaro. A pessoa diz uma coisa que é homofóbica, e ela recorta e cola aquilo 500 vezes em diferentes perfis pra atacar pessoas. E o que me incomoda nisso, bom, primeiro porque é um discurso de ódio e é algo que é criminoso, e depois porque a pessoa ela não está disposta a dialogar. É só uma fala recortada. O problema é essa proliferação louca do recorte e cola, e eu falo mesmo o que eu quiser, e aí dessa dificuldade no entendimento do que é liberdade de expressão, como você trouxe, né, na sua pergunta. Liberdade de expressão não é você falar qualquer coisa. Tem lei, tem regra no mundo, né? E as pessoas confundem muito, elas falam, porque isso é uma democracia, eu falo o que eu quiser. Veja, não é bem assim, né? Quando é um discurso de ódio, quando é algo que está contra a lei, você não pode falar. Você não pode falar porque aquilo está contra a lei, está contra os direitos humanos, a liberdade individual das pessoas. A minha liberdade acaba quando começa do outro, né? Que as pessoas costumam falar. As pessoas não têm esse entendimento. E aí fica esse negócio do, eu posso falar o que eu bem entender. Poderiam fazer um experimento de colocar as pessoas que ficam dizendo isso na internet, coisas muito ruins na internet, se a gente colocasse ela na frente de uma outra pessoa, de um outro indivíduo que ele conhece ou ela conhece, se a pessoa continuaria dizendo aquela mesma coisa, daquele jeitinho que ela diz na internet. eu duvido. Eu duvido. As pessoas, elas falam isso e elas falam também muito de, é só minha opinião. Isso é super complicado também, porque muitas vezes as pessoas não estão dispostas pra conversa, pra encerrar a conversa e dizer, isso é só a minha opinião. Claro que chega um momento do embate ali, de repente você tem uma opinião, a pessoa tem uma opinião diferente de você, e não tem problema, as pessoas não vão concordar com tudo. Mas quando a gente está falando de discurso de ódio, ou aquilo que fere os direitos humanos, as pessoas têm muita dificuldade de entender que não é só uma opinião, é uma opinião que fere os direitos humanos. Então, portanto, aquela opinião não está valendo, ela é legal. Então, nesse caso, se esconder atrás da ideia do é só minha opinião é muito equivocado, né? E aí a dificuldade das pessoas entenderem isso. Eu já respondi muitas pessoas no meu canal, mas o que eu observei é que muitas vezes a resposta ela continua sendo de ódio, mesmo quando você procura manter a tranquilidade, trazer para um debate, quando você não está tentando ser hostil com aquela pessoa. Em contrapartida, eu tive um caso de um rapaz que me escreveu, e escreveu de uma maneira, porque a maneira como a gente escreve também, às vezes a gente pode interpretar de um jeito que não era o que a pessoa queria dizer. E às vezes a gente fica tenso e já, que droga, né? Um rapaz me escreveu dizendo, mas eu quero que me dê um exemplo de um link que mostre que a mulher ganha menos que o homem. Então não era um discurso de ódio, era só uma desaprovação ao que eu tinha dito. Eu falei, poxa, mas isso é um cenário tão corrente, na hora, eu fiquei nervosa. Mas eu respondi, tem aqui um link ótimo, que dá um exemplo super atual. Você precisa ver a resposta da pessoa. Muito obrigado, era um exemplo que eu precisava mesmo para conhecer mais. Ótimo, te agradeço. Porque você vê que é uma fala mais tensa. Então, uma coisa. Acho que o discurso de ódio é outro, né? A pessoa que quer promover a violência, a hostilidade mesmo desse grupo de indivíduos, dessas minorias, né? É que às vezes quando uma pessoa vem, a outra pessoa vem, eu não sei como é que isso acontece nos algoritmos, mas fica uma coisa que é um atrás do outro, e mesmo no meu canal, que é um canal menor, isso aparece, as pessoas chegam xingando
você não vai se dar o trabalho de responder. Porque você tem tanta gente legal escrevendo, você não vai responder quem xinga. São duas coisas então, esse discurso de ódio, que é essa prática violenta e que fere os direitos dos indivíduos, e essa outra coisa que é essa fala violenta, agressiva, que foi o que a gente também trouxe aqui, que é o que a gente chama de hate. É o hater. É o hate. Esse indivíduo que vai lá e vocifera contra indivíduos. E o que acontece também, eu acho, são as duas coisas misturadas. O que eu acho mais complicado é a pessoa que confunde, é só a minha opinião, e faz um discurso violento contra mim ou contra alguma coisa que eu acredito. Isso eu acho que é o que mais tem. Principalmente porque na internet você não tem entonação, né? Então você lê como você acha que a pessoa tá falando, né? Mas sabe que uma amiga minha me falou uma coisa, quando você se coloca publicamente, de você ter uma paciência mesmo para o diálogo, né? Você tem que estar disposto ao diálogo. Só que você tem que entender também quais são os seus limites para você não se agredir. Você tem que se colocar disposto ao diálogo, e eu acho que não perder as estribeiras é um ponto fundamental, claro. É preciso pensar também o quanto esse outro está disposto ao diálogo e o quanto o fato de você não estar conversando, mas estar escrevendo e, portanto, não ter entonação e tal, isso pode dificultar, às vezes, travar um pouco a conversa e fazer com que as pessoas se sintam agredidas ou acham que é arrogância, e da dificuldade de você conseguir ter um papo com essa pessoa que é um desconhecido completo seu e que, portanto, você não conhece o contexto em que ela vive, para você conseguir debater um determinado assunto. Quando você decide fazer essas conversas públicas, você tem que encontrar o seu modelo mesmo de conversa, eu acho. Pra você, inclusive, não se ferir, manter a sua saúde e a sua integridade emocional mesmo. Porque esses comentários todos, quando as pessoas vêm e julgam e criticam, eles tocam a gente, né? Mesmo sendo indivíduos que a gente não conhece. A gente já se coloca no lugar do julgamento, que eu procuro tanto não fazer com outras pessoas, e de repente eu me vejo fazendo isso comigo mesma. Assim. Eu preciso escolher um pouco como é que se responde, para que a pessoa perceba que você não tá ali recriminando o que ela é, o que ela vive. Mas é um caminho tortuoso mesmo, porque a linguagem é isso aí, é esse caminho tortuoso, minha gente. A gente tá falando as coisas, e mesmo ao vivo a gente nem sempre se entende. Sim. Como a gente tá desse lado da câmera, às vezes a pessoa tem a ideia de que você é intocável, sabe? Da pessoa falar alguma coisa e aí você fala, gente, mas eu não falaria isso pra ninguém. Por mais que não seja um discurso de ódio, mas sim, uma fala violenta. Eu não falaria isso pra ninguém. Como diria minha mãe, com 4 pedras na mão. Eu acho que essa é a característica da internet mesmo. Vê uma coisa, se incomoda com ela, não internaliza aquilo, reflete, a gente já devolve. Sim. De maneira muito emocional, né? Muito visceral e mal educada muitas vezes mesmo. E que talvez não dissesse exatamente daquele jeito ao vivo. É um exercício para quem tá aqui falando, produzindo conteúdo, tem o direito de dizer o que pensam. Mas as pessoas, às vezes, por conta de estarem atrás do computador, se esquecem de que a gente não diz as coisas de qualquer jeito. Às vezes eu tenho essa impressão de que as pessoas podem entender que como a gente tá fazendo um conteúdo, tipo, ligo a câmera, vou falar sobre isso. As pessoas entendem que você tá querendo dizer aquilo, que aquilo é o certo sobre o assunto, sabe? Como se você estivesse atacando qualquer outra opinião que fosse diferente. Por isso que a gente tem que se armar de vários lados, tipo, essa é a minha opinião, mas não tô dizendo que isso é que o mundo deveria ser. Que a gente sempre tem que estar justificando de alguma maneira. Eu tenho pensado muito nisso esses dias. Será que as pessoas estão percebendo que essa é a minha perspectiva, que eu falo a partir da minha história de vida? Então eu não acho que essa é a realidade de todo mundo. Cada vez mais eu procuro trazer essa modalização na fala, digamos assim, né? De falar, olha, veja, este é um lado da história, outras pessoas podem viver de outra maneira. É claro, quando a gente está falando de direitos da mulher, tem alguns direitos que são direitos fundamentais, né? A mulher não pode sair na rua e ser violentada. Isso é uma coisa que é universal, não é para ser discutido. Diferentemente, por exemplo, de questões como o aborto. Tem pessoas que são contra o aborto, tem pessoas que são a favor do aborto. Então, se eu vou falar sobre aborto, eu vou dizer, olha, essa é a minha opinião. Esses são os caminhos que eu escolhi para chegar a essa conclusão, justamente para minha fala não parecer ofensiva aos outros, agressiva aos outros, e não ser uma fala impositiva. Mas eu acho que isso é um caminho difícil também. A linguagem é o lugar da interpretação diferente. Nunca vai ser perfeito. As interpretações
vão continuar aparecendo, porque a gente fala de um lugar e a pessoa que tá ouvindo a gente, ela vem de um lugar e ela está em outro lugar. E não tem certo e errado, são só histórias diferentes. Então as pessoas podem sim interpretar de outra maneira. E aí o caminho é esse diálogo. Se a pessoa decide escrever pra você de uma maneira que as duas pessoas estejam dispostas a conversar, então aí você vai lá. E aí esse é o lugar da riqueza, eu acho, né? De estar na internet e poder conversar com as pessoas, né? A hora que você colocou para fora, tipo, você tem uma responsabilidade sobre aquilo, Isso. né? E no canal no YouTube é isso também. Sim, exatamente. Não é só tipo, aqui, fiz aqui, falei, daí, dance. Hoje eu já me vejo mais com essa preocupação, assim. Não significa que eu não fale sobre as coisas, mas que eu sempre tento mostrar, olha, esse é o meu viés, esse é o meu lugar. Pode ser que o seu lugar seja outro e aí vamos conversar sobre ele, não simplesmente colocar um muro entre nós, o seu lugar é um e o meu é outro, né? Mas vamos falar disso. Pra chegar a algum lugar em comum. Isso, exatamente. Muito bom. É isso. Ai, Gerel, você é muito maravilhosa. Nossa, nada, você que é linda. Obrigada, gostei muito. Eu também. Obrigada a você, querida. Vão lá no canal dela, que ó, muito conteúdo bom. E até amanhã. Até. Tchau, Tchau, tchau.